Olá, crianças! Sejam bem-vindos à aula de matemática da professora Edla dos Anjos. Vem comigo, vamos descobrir o que tem de bom para hoje? Crianças, quantas coisas legais vamos estudar hoje? Então, agora vamos para a nossa hora de estudar. Caderno na mão, lápis, borracha, caneta, lápis de cor e muita alegria. Vamos começar agora a hora de estudar. Vem comigo! Hoje vamos aprender a fazer composição e decomposição de números. Ao fazer decomposição, nós desmontamos ou separamos em unidades as ordens que formam os números. Quando montamos ou juntamos as unidades de um número, dizemos que estamos fazendo a composição. Hoje, na nossa aula, nós vamos compor e decompor os números. Compor, formar, agrupar, juntar. E vamos decompor, separar em ordens os números. Compor e decompor. Compor, voltar, agrupar e decompor, separar os números. Prestem bem atenção na aula, muita coisa boa para hoje. Vamos lá comigo? Quando montamos ou juntamos as unidades de um número, dizemos que estamos fazendo a composição. Quando montamos ou juntamos as unidades de um número, dizemos que estamos fazendo a composição. Para formar uma dezena, precisamos de 10 unidades. Para formar uma centena, precisamos de 10 grupos de 10 unidades. Para formar uma dezena, precisamos de 10 unidades. Para formar uma centena, precisamos de 10 grupos de 10 unidades. Veja o exemplo. Marcondes ganhou 100 bolinhas de gude e precisa saber quantos grupos de 10 poderia montar. Quantos grupos de 10 poderia montar? Veja os agrupamentos. 10 bolinhas, uma dezena de bolinhas. Uma centena, 10 grupos de 10 bolinhas. Uma centena, 10 grupos de 10 bolinhas. 10 bolinhas, uma dezena. Será que existe outra forma de decompor uma centena? Quantos grupos de bolinhas de gude Marcondes pode formar com 100 bolinhas? Podemos decompor uma centena com outros agrupamentos. 10 grupos de 10 bolinhas. Uma centena é igual a 2 grupos de 50 bolinhas.
10 grupos de 10 bolinhas, 100 bolinhas. Crianças, quantas bolinhas de gudes? E esse agrupamento, grupos de 10, 10 grupos de 10, 10 grupos de 10 forma uma centena. Isso aí que você gritou, que eu ouvi daqui. 10 grupos de 10 forma uma centena. E 10 unidades, professora, forma o quê? Uma dezena. Uma dezena, 10 unidades. 10 grupos de 10 dezenas, nós temos uma centena. E uma centena tem quantas unidades, crianças? Isso, 100 unidades. E nós vamos hoje agrupar, desmontar esses números. Vamos aqui para mais uns exemplos, ainda continuando com o exemplo do Marcondes, aqui das bolinhas de gude. Vem comigo. Marcondes também pode formar 5 grupos de 20 bolinhas. 5 grupos de 20 bolinhas. Observe. Outros agrupamentos. 5 grupos de 20 bolinhas são 100 bolinhas. Uma centena é igual a 5 grupos de 20 bolinhas. 5 grupos de 20 bolinhas, 100 bolinhas. Uma centena é igual a 5 grupos de 20 bolinhas. Agora, sabemos que a decomposição de uma centena pode ser feita em parcelas de diferentes quantidades. Agora, vamos ver alguns exemplos de composição de números. Composição de números. Exemplo 1. Componha o número representado pelo material dourado. Lembrar qual quantidade cada figura representa. 3 placas, 5 barras e 3 cubinhos. Crianças, vocês lembram da nossa última aula? Aquela aula divertida que nós tivemos os coleguinhas, que era o cubinho, a barra e a placa. Vamos relembrar? O cubinho, unidade, a barra, dezena, e a placa, centena. Cubinho, unidade, a barra, dezena, e a placa, centena. A placa é a maior, são 10 grupos de dezenas. É uma centena. Cada placa, uma centena. Cada barra, uma dezena. E o cubinho, crianças, uma unidade. Agora com vocês. Não, vocês vêm comigo e vamos responder juntos esse exemplo agora. Vamos, vem comigo. 3 placas, 5 barras e 3 cubinhos. 3 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. 3 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. 353 é o número. Exemplo 2. Componha o número através da adição das parcelas. 200 mais 50 mais 8. 200, 2 centenas. 200,
é igual a 2 centenas. 50 é igual a 5 dezenas. E 8 unidades. O número 258. 2 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Unidade, dezena, centena. Podemos compor esse número através da ordem de valores. 258. 2 centenas mais 5 dezenas mais 8 unidades. Crianças, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos compondo, agrupando os números, utilizando placas, barra, cubinhos. Estamos separando-os por unidade, dezena e centena, formando um número. E cada algarismo tem a sua ordem. Então, o número 258, 2 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Se fôssemos usar o material dourado, seria 8 cubinhos, 5 barras e 2 placas. Então, nós estamos compondo o número 258. Desafio: escreva os numerais abaixo. Letra A, 1 centena mais 3 dezenas mais 2 unidades. Letra B, 1 centena mais 7 dezenas mais 4 unidades. Crianças, o que nós faremos agora? Nós vamos juntar, vamos agrupar essas centenas, dezenas e unidades e vamos compor um número. Faremos isso agora. Eu vou fazer junto com vocês. Não esqueçam, 1 centena vale quanto? Quantas unidades uma centena? Isso, 100 unidades. 1 dezena tem quantas unidades? Isso, 10 unidades. Então, nós vamos compor esse número. Vamos agrupar, vamos juntar as unidades, dezenas e centenas. E vamos ter um número apenas representando essas ordens. Vamos aqui responder juntos agora? Vem comigo. Escreva os numerais abaixo. 1 centena, 100, mais 3 dezenas, 30, mais 2 unidades. É igual ao número 132. 1 centena mais 3 dezenas mais 2 unidades. 132. Letra B. 1 centena. 100 mais 7 dezenas. 70 mais 4 unidades, o número 174. 100 mais 70 mais 4, 174. Crianças, entenderam como compor os números em unidade, centena, dezena? Unidade, dezena e centena? Isso! A professora agora vai dar mais alguns exemplos e eu quero ouvir a voz de vocês daqui. Vamos chamar os exemplos com a professora?
Vamos, vem comigo. 100, uma centena, mais 40, 4 dezenas, mais 3 unidades. Formou o número 143. 200 mais 80 mais 9. Formou o número 289. 300 mais 60 mais 1. Formou o número 361. 400 unidades mais 30 unidades mais 3 unidades, formou o número 433. Unidade, três unidades, 30 unidades, 400 unidades, 4 centenas, 3 dezenas, 3 unidades, 433. Crianças, entenderam como compor o número? Unidades, dezenas e centenas, juntar? E também entenderam como decompor, utilizando os cubinhos, a barra, a placa, o nosso material dourado? Então agora, crianças, eu convido vocês para o exercitando. Vamos para o nosso exercitando. Vamos lá? Observe a quantidade de cada tipo de flor e decomponha os números em centena, dezena e unidade, usando o quadro valor de lugar. 100 cravos, 509 margaridas, 345 rosas. Segunda questão, leia e componha os números de acordo com o que se pede. Depois, decomponha esses números no quadro de valores posicionais. 182, 126. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Crianças, agora vocês já estão com o caderno, lápis de cor, borracha, muita animação. Vocês ficarão aí um tempinho respondendo essas perguntas sobre a nossa aula, ficarão aí um tempinho no exercitando. Depois a professora volta aqui com vocês. Até daqui a pouco.
Crianças, tudo resolvido? Tudo prontinho? Simples, né? Com certeza vocês acertaram tudo. Agora, professora, junto com vocês, eu quero ouvir vocês gritando daí, hein? Quero ouvir aqui vocês. Nós vamos responder e conferir as respostas corretas. Vamos lá? Vamos corrigir o exercitando? Vem comigo, crianças. 1. Observe a quantidade de cada tipo de flor e decomponha os números em centena, dezena e unidade, usando o quadro valor de lugar. 100 cravos, 509 margaridas, 345 rosas. 100 cravos, 509 margaridas, 345 rosas. Unidade, dezena e centena. 100 cravos, unidade 0, dezena 0 e centena 1. 509 margaridas, unidade 9, dezenas 0, centenas 5. 345 rosas, unidade 5, dezenas 4, centena 3. 345, 509 e 100. Segunda questão. Leia e componha os números de acordo com o que se pede. Depois,
Decompõe esses números no quadro de valores posicionais. 182, 126. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. 182. Primeira ordem, unidade, 2. Segunda ordem, dezena, 8. Terceira ordem, centena, 1. 126. Primeira ordem, 6. Segunda ordem, 2. Terceira ordem, 1. Crianças, agora chegou o nosso momento resumo do conteúdo. Vamos agora para o resumo do conteúdo. Vem comigo para esse resumo. Crianças, chegamos ao resumo de conteúdo da nossa aula de hoje. Que aula boa! Aprendemos o quê? Quero ouvir vocês. Composição e decomposição, duas palavrinhas muito importantes. Compor, agrupar, decompor, separar em unidade, dezena e centena. Exatamente. Unidade, dezena e centena. Nós podemos somar, juntar, formamos um número. Nós também relembramos o nosso material dourado. Inclusive, a professora já está numa montanha dourada. Lembra do material dourado? O cubinho vale quanto? Unidade. A barra, 10, uma dezena. E a placa, 100 é a maior, né? A placa é a maior, 100 unidades, uma centena. A barra, 10 unidades, uma dezena. E o cubinho tão pequenininho vale o quê? Unidades. E nós podemos compor o número em, juntando unidade, dezena e centena. E formamos grupos. Por que será que eu estou nesse cenário dourado? É porque a professora vai usar um exemplo de grupos utilizando as moedas. Vamos lá verificar essas moedas, esse grupo que está se formando? Que venham as moedas. Um grupo com 5 moedas, 5 unidades de moedas. Um grupo formado por 10 unidades de moedas, uma dezena. Um grupo formado por 15 unidades de moedas, uma dezena e 5 unidades. E um grupo formado por 20 unidades de moedas, 2 dezenas. Então, o que eu tenho? 5 unidades, 10 unidades, uma dezena. 15, uma dezena e 5 unidades. E 20 unidades eu tenho 2 dezenas. 5, 10, 15, 20. Nós fizemos uma composição desses números. Crianças, agora vamos sair desse cenário dourado e vamos para as nossas considerações finais. Crianças, chegamos ao final da nossa aula. Vocês vão sentir saudades? Eu vou sentir saudades de vocês, mas eu volto em breve. Muito bom ter estado com vocês. Crianças, obrigada por estar aí. Continue estudando, continue fazendo as continhas, continue estudando. Matemática é maravilhoso, matemática pode ser divertido e é. Matemática é divertida. Muito obrigada por estar aí. Também o seu responsável, o adulto que está aí com você, assistindo e está dando esse apoio. Muito obrigada, papai, mamãe, titia, vovó, o irmão mais velho. Aquele abraço da professora Edla dos Anjos. Muito obrigada por acompanhar as nossas aulas. E continue estudando e se encante cada vez mais pela matemática. A matemática é isso, diversão em números.
Um forte abraço para vocês e até a próxima aula, até o próximo encontro.